Bom, eu assisti um vídeo aqui do Guilherme Boulos, que se candidatou a presidente, que é um comunista, e nesse vídeo ele defende o MST, ele defende invasão de propriedades pelo MST, inclusive isso se tornou um meme, de que o Boulos vai invadir sua casa, vai invadir sua propriedade, tem uma foto dele cozinhando, dizendo que é a cozinha de alguém, e o cara realmente se tornou um meme. Eu acho um meme, eu acho mais uma coisa humorística do que qualquer coisa. Tem um vídeo que ele tá numas cabanas, assim, praticamente de plástico, e dizendo, não, o comunismo funciona assim, aqui é tudo comunitário, tem almoço grátis todo dia, tipo um bagulho, tipo de vida mais lixo possível. Imagino uns adolescentes de faculdade comunistas falando assim, ah não, é maravilha mesmo, eu vou sair aqui do meu condomínio caro, pago pelo papai, e vou morar lá na cabana de plástico, comer a gororoba lá do Guilherme Boulos. Mas enfim, nesse vídeo ele está defendendo o MST e o seu direito de invadir a propriedade dos outros, e aí ele fala, bom, na Constituição, no Código Penal, o direito de propriedade não é absoluto, que é um lixo, né? Então ele vai partir desse princípio para dizer, ah, então a terra que está sem uso pode ser invadida. E nós já podemos ver grandes problemas com isso. Primeiro, que é o que eu costumo dizer, que eu disse recentemente num vídeo, que a esquerda é um cadáver intelectual, porque ela não tem nenhuma seriedade intelectual. Você já vê que o cara apela à Constituição e ao Código Penal, quer dizer, ele apela à autoridade de um texto. Ele não é capaz de formar um argumento. Ele não é capaz de chegar... Não, tem um argumento filosófico aqui que vai desde o fundamento, desde a base, e eu vou construir da lógica pura, da razão pura, porque que a lei correta tem que ser objetivamente assim, e eu posso provar isso para você. Não, ele já usa como autoridade o Código Penal, a Constituição, que é tipo a Bíblia. O que você quiser defender, você acha ali dentro e defende. O que você quiser acreditar, você acha uma passagem ali que defende isso que você quer. Então você pode escolher, basicamente. E, bom, a Alemanha nazista tinha um Código Penal também, e estava escrito lá que era para matar judeu. Então, isso não faz o menor sentido como argumento, isso não tem a menor seriedade como argumento. Se você quer defender alguma ideia sobre ética, sobre lei, com seriedade, você vai precisar de uma fundamentação filosófica, ética, racional, lógica. E é isso que eu digo, a esquerda nunca teve isso, nunca, desde Marx, não existe isso. Nunca existiu uma fundamentação que provasse o direito comunista. Sempre foi uma panfletagem de ficar chorando e xingando o capital e a burguesia e querer matar os burgueses. Sempre foi e sempre será só isso. Agora, digamos que então a gente aceitasse que propriedade precisa ter uma função social. Olha, nesse apartamento aqui que eu moro, tem vários espaços assim, na sala, no quarto de visita, na cozinha, na área. Acho que daria para dormir uns 30 mendigos aqui. Aliás, acho que daria para dormir centenas de pessoas aqui. Bem apertado, mas daria. Aliás, eu aposto que na casa do Boulos daria para dormir bem mais gente do que dá para dormir aqui onde eu tô. Aliás, eu acho que o prato de comida que o Boulos come, que inclusive ele é meio gordinho, dá para alimentar assim umas 4 pessoas. Dá para dividir o prato em 4 partes de gente faminta. E acho que ele ainda sobrevive. Não tá na hora de dar uma função social para a propriedade dele, por exemplo? Não tá na hora de dar uma função social para o salário dele? Então você deixando um monte de gente esquelética, você deixando um monte de gente que produz mais do que consome, ou seja, que gera lucro para o mercado, e que por isso mesmo consegue viver do mercado, e você deixando essas pessoas totalmente improdutivas e totalmente esqueléticas, você consegue salvar a vida de um monte de gente faminta. Isso vai aumentar ou diminuir a produção total de riqueza? Se você pegar gente produtiva, arrancar as coisas dela e der para pessoas que não vão produzir. Se você usar uma coisa chamada lógica, você vai saber que a produtividade vai cair vertiginosamente e exponencialmente até todo mundo morrer, que é o que acontece nos países comunistas. E não é à toa, é exatamente por isso. Você já poderia deduzir que isso ia acontecer antes de acontecer, e pessoas deduziram, que foram os austríacos. Mises, por exemplo, ele já sabia que ia acontecer um colapso na União Soviética, ele já tinha refutado a suposta economia, que era, na verdade, a pseudo-economia socialista antes da Revolução Russa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não haveria função social
se não houvesse propriedade. Se não houver propriedade, não vai haver nem sociedade, e muito menos funções dentro dela. Agora, outra coisa que eu queria dizer é quem decide o que está improdutivo, o que não tem função social. Esse quadrado aqui, ó, aqui no chão, tem um quadrado ali no chão que eu nunca me lembro de ter usado esse quadrado para nada em particular. Deveria ter uma pessoa sem teto acampada nesse quadradinho aqui? Quem decide isso? Qual é a regra que objetivamente vai me dizer que eu tenho que acampar alguém nesse quadrado? E sem contar os milhares de problemas que vão acontecer se acontecer isso. Primeiro, é impossível definir isso objetivamente. Isso é simplesmente uma doideira da cabeça de gente doida, de gente doente, que são os comunistas. Segundo, na propriedade privada, no livre mercado, todas as pessoas têm incentivo para colocar a sua propriedade no modo produtivo, porque isso dá lucro. E somente porque dá lucro. Se você abolir a propriedade privada, não vai mais ter lucro e, portanto, não vai ter mais motivo, incentivo para você pegar suas coisas e fazê-las produzirem alguma coisa. E, portanto, todos os mendigos acampados nos 50 quadradinhos aqui do apartamento, nenhum deles vai produzir nada, porque não tem incentivo nenhum, porque não existe propriedade, porque não existe mercado. E nem eu vou produzir nada. Ou seja, a produtividade de todas essas pessoas vai ser menor do que dos proprietários com a sua propriedade no livre mercado, que esses sim querem produzir porque eles precisam lucrar. Agora, você imagina um cara desse se ele conseguisse se tornar presidente. Aí você veria as ditaduras que causam miséria em massa, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, que nós já conhecemos, já estamos cansados de conhecer e já está na hora de considerar isso uma coisa de gente doente. Nem precisava já ter acontecido alguma tragédia. A escola austríaca já refutou isso antes das tragédias comunistas. E agora nós já vimos a tragédia com nossos próprios olhos e ainda tem gente doente defendendo a mesma coisa. Não dizem que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes, então tá aí. Agora, se você quer colocar sua propriedade no modo produtivo, você pode se tornar um apoiador desse canal, me ajudando a produzir esses vídeos através dos links na descrição, no Apoia-se e no Padrim. Muito obrigado pelo seu apoio e até o próximo vídeo.